termos do precedente regimental de número 41/2007, dou por aberta audiência virtual da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução número 1494 de 2019, com a finalidade de investigar e apurar sonegação fiscal de impostos sobre serviços de qualquer natureza, ISS, setor financeiro da cidade do Rio de Janeiro. A Comissão Parlamentar de Inquérito está assim constituída. O vereador Fernando Ilha, presidente, vereador Jorge Manaia, relator, vereador Inaldo Silva, membro titular. Ele me disse hoje, inclusive, que teria dificuldade de estar presente porque a esposa faz aniversário. Ele saiu. Mas eu estou aqui, Fernando, estou aqui ouvindo. Está aí, meu querido. Tá, então tudo bom. Tá, tudo de bom para sua esposa. Vereador Átila Nunes, membro titular. O Átila está por aí? Estou presente, sim, Fernando. Tá, obrigado. Vereador João Mendes de Jesus, também presente. E vereador Babá, membro suplente. Babá está presente? Então, nós Sim, Fernando, estou presente. Então, nós temos os 6 integrantes da comissão presentes. Agradeço aí a boa vontade de todos. Foi difícil sair essa comissão. Bom, eu acho que assim, a grande questão que se coloca diante de como é que se dá a cobrança de ISS em relação aos bancos, né, é algo que eu não consegui entender, pelo menos, apesar da Secretaria de Fazenda ter estado aí da última vez, ter dado diversas explicações, mas eu realmente não consegui entender, porque, normalmente, né, se você tem, digamos, 300 agências do Banco Santander, estou citando um exemplo banal, podia ser Itaú, Banco do Brasil, qualquer um outro. Eles prestam serviço de franchise, factoring, empréstimos, né? A negociação diária que é feita no caixa, né? Em que entra um volume razoável de recursos e sai um volume razoável de recursos. Eu sempre imaginei que a cobrança de ISS se dava pelas agências, agência por agência. Até porque, inclusive, se eu não me engano, o Congresso Nacional aprovou uma legislação recente que estabelece que é assim que deva ser cobrada o ISS. E é assim que é cobrado em diversas outras. Você pega, por exemplo, uma farmácia, vou citar um nome aí sem querer fazer propaganda, Drogas Mil, né? Cada farmácia paga, né, pelo faturamento, paga, né, pelo que ganha, pelo que, enfim. Não é uma... Junta tudo e a Drogas Mil paga lá não sei aonde, né, num paraíso fiscal, enfim. Então, se me permitem, colegas, eu gostaria de me dirigir ao doutor Marcelo, né, nosso querido procurador, uma pessoa por quem temos bastante carinho, para saber, quer dizer, qual é, né, a opinião, né, como é que a Procuradoria-Geral do município entende a legislação da cobrança de ISS das agências bancárias. É por agência, né, é por um grupo de agências que se organizam em torno de um banco. Né? Isso pode ser feito, né, com sede numa outra cidade que pode servir como paraíso fiscal, como acontecia em São Paulo, em Barueri, Itapeva, se não me engano. Enfim, a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro, Saquarema, né, faz um esforço grande por ser um paraíso fiscal. Então, eu gostaria de perguntar ao doutor Marcelo como é que ele interpreta, né, a legislação, né, se o pagamento tem que ser agência por agência,
eventual lucro, eventual prejuízo e tal, ou se é um pagamento global, digamos assim, e que pode ser feito fora da cidade do Rio de Janeiro. Doutor Marcelo, se o permite, a palavra está com o senhor, a não ser que os meus colegas queiram fazer outras indagações. Manaia, João Mendes, Babá. Então, vamos nessa etapa mesmo, você vai fazendo as perguntas, aí depois a gente passa, né? As pessoas vão apresentando cada uma as suas, você vai fazendo as suas aí e ele vai respondendo. Tá bom, querido. Vamos lá. Doutor Marcelo, a palavra está com o senhor. Alguém você deve lembrar, ver aí com o doutor Marcelo, que talvez esteja desligado. Não, desculpa. Sem som. Eu mesmo desativei o som aqui para evitar o ruído externo, mas agora eu desativei. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, querido presidente Fernando William, vereador Jorge Manaia, vereador João Mendes, vereador Babá, os nossos servidores do TCM, né, doutor Diogo, e o nosso saudoso prefeito César Maia, Josué Vieira, e tem aí o doutora Ana Assis. Bom, presidente, eu confesso ao senhor, eu estou na prefeitura há muitos anos, há 30 anos mais exatamente, mas eu não sou um advogado tributarista, tá? Eu não vou falar sobre o que eu não domino, mas eu posso contribuir para o trabalho de vocês. Eu li aqui rapidamente o trabalho de vocês aí nessa CPI e vi que foi dirigido à Procuradoria do Município um ofício GVFW 105/2020, com 4 perguntas. Pergunta 1. Lista completa de bancos devedores de ISS no município do Rio. E nós enviamos a resposta a esta pergunta por meio do ofício PG/CG número 157, onde nós enviamos à Procuradoria do Município a relação de todos os bancos, que são vários realmente, e estão em débito com a Prefeitura. A cobrança, vereador, sempre foi assim na Prefeitura do Rio, nesses 30 anos que eu estou aqui, ela é feita pela Secretaria de Fazenda, né? Existe lá a coordenação do ISS, né? Com a sua equipe de fiscais de renda, eles fazem a cobrança com base na lei. Eu não sei responder essa pergunta que o senhor fez aí, se é por agência, se é por um valor global, porque o direito tributário não é a minha especialidade. Mas, assim, de fato, eu já participei de várias reuniões na Prefeitura, onde sempre se fez uma comparação da arrecadação de ISS no município do Rio com de outros municípios grandes. E, de fato, quando nós vamos dividir a arrecadação do ISS pelo número de agências, ou seja, a arrecadação por agência, é um número muito abaixo da média das capitais brasileiras. Eu acho até que o prefeito Crivella designou um grupo para estudar isso. Não sei exatamente se esse grupo se ultimou, em suma. Mas isso são fatos que eu já vi sendo debatidos em reuniões. A média realmente de arrecadação por agência é muito baixa. A Procuradoria do Município, ela não efetua a cobrança, mas obviamente que quando a cobrança do ISS, quando o contribuinte se torna inadimplente, a Fazenda inscreve em dívida ativa e a partir daí a gente passa a atuar na execução fiscal em juízo. E aí, realmente, na 12ª vara da Fazenda Pública, que é a dívida ativa em relação aos bancos, é enorme a quantidade de bancos que deve, não paga. Como, por exemplo, o Banco Bandeirantes, o antigo Bamerindos, o antigo Banco Real, Bilbao Vizcaya, um banco argentino. Essas informações todas eu mandei para os senhores. Bradesco, Pactual, Banco do Brasil, e por aí vai. Obviamente que tem algumas discussões jurídicas, né? Porque os bancos realizam, sei lá, sem número de atividades. Em algumas atividades, eles discordam de que é devido ao ISS. E aí os bancos judicializam. Por exemplo, a questão da franquia, né? Incide ISS sobre a atividade de franquia? Isso é uma discussão de anos e que a Procuradoria do Município tornou-se vitoriosa ao longo desse ano 2020. Ou seja, o Supremo entendeu que é devido ao ISS sobre a atividade de franquia. Alguns bancos nos procuraram recentemente, a partir dessa decisão do Supremo, e fizeram pagamentos de parte da dívida, como, por exemplo, nesse mês de
novembro, nós recebemos aí cerca de 10 milhões de reais do Banco Itaú. E estamos prestes a também receber o pagamento do Banco Santander, que pretende também pagar uma parte da dívida. Em suma, os programas que a Prefeitura dá de Concilia, que faz uma redução da dívida, né, uma redução de juros, encargos, quando o contribuinte parcela em até 48 vezes, claro, o desconto é maior quando se paga à vista, muitos bancos aproveitaram esse 2020, a gente sabe que os bancos, em sua maioria, têm uma liquidez grande, aproveitaram esse desconto e pagaram dívidas que tinham com a Prefeitura, mesmo a questão estando judicializada, né? É uma questão do banco fazer assim uma análise financeira, vale a pena aproveitar do desconto, né? Eu vou ganhar ou vou perder a tese? E realmente, alguns bancos, não tenho aqui a relação aqui agora, mas posso passar depois, ao longo do ano de 2020, muitos bancos pagaram suas dívidas com a Prefeitura, mas ainda temos uma quantidade grande de devedores. E a informação que eu posso dar agora, vereador, realmente esses dados, eu não tenho aqui em mãos, mas a Secretaria de Fazenda os tem, não sei se eles já foram chamados. A quantidade de ISS pago por agência no Rio de Janeiro, no município do Rio, é muito inferior à média nacional. Não sei dizer o senhor o motivo. E o senhor, nesse ofício, o senhor endereçou a nós na Procuradoria, o senhor faz outras 3 perguntas, que a resposta aí são de competência da Secretaria de Fazenda. Quais são as perguntas? Quais são os bancos que se enquadram no perfil da CPI, essa CPI que o senhor está conduzindo? Não sei se a Fazenda já respondeu. Na minha resposta, eu digo, essa resposta ela é pertinente ao objeto da investigação, mas quem responde é a Fazenda. É feita uma terceira pergunta, pedindo a lista de possíveis crimes contra a ordem tributária já apurada pela Secretaria de Fazenda. Ou seja, a Fazenda, a própria pergunta que o senhor fez aqui, Vossa Excelência fez, informa que realmente a Fazenda tem que responder, não sei se já o fez. E a pergunta 4, também de competência da Fazenda, processos administrativos contra empresas de franchising, leasing, factoring, que operam no município do Rio de Janeiro. Isso também é competência da Secretaria de Fazenda. A pergunta 1 é a que eu já respondi ao senhor, né? Lista completa de bancos devedores de ISS, né? Porque quando se torna inadimplente, é feita inscrição em dívida ativa e aí remetida à Procuradoria. Obviamente que a lei fixa alguns parâmetros de cobrança de ISS dos bancos, mas a operacionalização dessa cobrança é feita pela Secretaria de Fazenda através da coordenação do ISS. Aí é o pessoal da equipe da secretária Rosemary Macedo e do subsecretário de Tributação, né, que agora foi exonerado, acho que o cargo está vago. Então, presidente, essas são as considerações. Era o Ricardo Martins. Foi exonerado semana passada, acho que o cargo está vago por hora. Então, inicialmente, são essas considerações que eu poderia tecer para o senhor e estou à disposição dos demais vereadores para eventuais perguntas, esclarecimentos adicionais. Mas posso me comprometer a falar com a secretária Rosemary, para finalizar, para que ela agilize, né? Realmente são 3 perguntas que são feitas de competência da SMF, que me parecem muito importantes para que os senhores possam aí fechar um relatório final dessa CPI. E parabenizar os senhores pela iniciativa. É muito importante essa iniciativa, porque, de fato, é muito triste você ver bancos que têm liquidez e não pagam suas dívidas para a prefeitura, né? Fernando, precisa tanto de recursos para cuidar de tantas demandas sociais que a gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro. Você me permite uma parte, Fernando, aproveitando a fala do procurador? Claro, querido. É porque, senhor procurador, o senhor citou, né, de valores. Qual é o total de valor devido hoje? O senhor tem esse valor? Qual é o valor total devido? O que foi pago e qual é o valor total devido? Na dívida ativa toda, nós temos acumulados ao longo desses anos todos 53 bilhões, mas obviamente que isso não diz respeito só a bancos, né? A informação segmentada de banco, eu não tenho aqui, mas foi importante para os senhores, e isso é informação que a gente apura rápido. Em relação a essa questão de ISS, nos bancos, o senhor falou, o Itaú pagou 10 milhões de reais, mas qual é a dívida total dos bancos? Não precisa nomear, porque a gente sabe que tem o sigilo, né? Mas a dívida total de ISS com os bancos hoje para com o município do Rio de Janeiro é de quanto? Eu não tenho esse dado aqui, mas essa informação é facilmente obtível no nosso sistema. Eu posso me comprometer a mandar para o senhor. A gente tem um sistema de dívida ativa, que é o DAN, né? DAM. As informações que os senhores precisarem da Procuradoria, os senhores terão imediatamente. Dívida de ISS, por banco, o que não for coberto pelo sigilo, a gente manda. Não tem problema nenhum. Eu aproveito, Manaia,
e faço essa solicitação de imediato ao doutor Marcelo para que ele nos encaminhe, né, com detalhes, né, qual o volume da dívida, né, quanto já foi pago e quanto falta pagar. E, se possível, discriminado, né, pelos bancos, porque tem muito banco que foi citado aí que já nem existe mais, não sei nem como é que funciona isso, né, como é que... Enfim, de qualquer maneira, assim, essa é uma solicitação que nós faremos. Nós, aquelas 3 perguntas que o senhor fez referência, né, que deveriam ser feitas à Secretaria de Fazenda, nós fizemos, mas, lamentavelmente, até hoje não houve nenhuma resposta da Secretaria de Fazenda. Houve resposta do Tribunal de Contas, mas não houve resposta da Secretaria de Fazenda, o que eu acho até estranho e lamentável, porque nós estamos todos tão interessados em aumentar receita, arrecadação, né, não dar as respostas que uma CPI solicita no tempo hábil não é uma boa prática. Mas, de qualquer maneira, fiquem abertos aí para os colegas perguntarem o que acharem que deve. Daqui a pouco a gente pergunta alguma coisa. Diogo, um abraço. Eu gostaria de... Vereador Babá. Obrigado, doutor. Está com a palavra. Primeiro, assim, é fundamental fazer análise do que aconteceu em São Paulo, em que as agências, ao invés de estarem com seus cálculos baseados na cidade de São Paulo, colocavam, né, em cidade vizinha, onde era mais em conta para eles, correto? E isso é importante investigar, que não basta simplesmente o Itaú ter pago 10 milhões, e é importante saber efetivamente de quantas agências, os valores, porque esses bancos arrecadam demais, tá certo? 10 milhões com relação ao lucro, a arrecadação toda deste banco, é muito pouco para eles, tá certo? E como o vereador Fernando William já ressaltou aqui, né, e o secretário repetiu várias vezes, né, a responsabilidade da Secretaria de Fazenda. E é muito estranho de que a Secretaria de Fazenda do município do Rio de Janeiro, que vive reclamando, inclusive, por não ter dinheiro para pagar, inclusive, trabalhadores terceirizados. Ontem mesmo teve todo o debate na Câmara com relação à questão do pagamento dos médicos, enfermeiros, né? Todo um debate que foi colocado, tá certo? E que a Secretaria de Fazenda afirmando que não tinha pago porque, aliás, Secretaria de Educação, porque a Secretaria de Fazenda não teria remetido o dinheiro, 80 milhões, se eu não estou enganado. Então, isso, para um setor que arrecada tanto como os bancos, é muito estranho que a Secretaria de Fazenda do município não remeta esses dados para a CPI, né? Já que foi solicitado. Então, isso é importante ressaltar, e acho que a CPI, novamente, hoje, o vereador Fernando William, tem que solicitar novamente, um pedido de urgência para o início da semana que vem, com a presença do secretário de Fazenda numa audiência pública da CPI, para ele explicar o porquê que eles não remetem esse dinheiro. Portanto, eu solicito que seja feito, nós marcamos para quarta-feira que vem, por exemplo, uma audiência pública onde fosse convidado o secretário de Fazenda para estar prestando o esclarecimento à CPI. É isso que eu gostaria de ressaltar. Obrigado. Babá, só para te informar o seguinte, quando da nossa primeira audiência, em que nós fizemos essas solicitações, a secretária de Fazenda, que ainda continua no cargo, que é a doutora Rosemary, que, aliás, é uma funcionária de carreira muito séria, muito competente, muito comprometida com o interesse público, ela disse que, né, essa parte de ISS, ela que foi controladora geral mais de uma vez, enfim e tal, essa parte de arrecadação de ISS, especialmente de bancos, ela não saberia tratar, e solicitou que o
subsecretário, né, dessa área de ISS, o doutor Ricardo, fosse incumbido de dar as respostas. O doutor Ricardo não deu, né, as respostas, não chegou, pelo menos até hoje, que eu saiba, não fomos comunicados, né? Ele agora foi demitido, não sei como é que fica a situação. Mas, de qualquer maneira, alguém, certamente, que estará no lugar dele, será alguém que entende, né, de ISS, entende da arrecadação de ISS, especialmente do setor financeiro. Eu concordo com você que, se houver tempo hábil aí, a gente convoca uma nova sessão extraordinária, né, se possível, com essas respostas que não foram dadas, né, pela Secretaria de Fazenda, com a presença da doutora Mary e com a presença do atual responsável pela área de ISS, que eu nem sei se ele já foi nomeado, mas se não foi, alguém certamente no lugar dele, né, saberá das respostas. Então, assim, agora é só a gente acertar os dias aí. Está muito difícil de acertar dias de comissão, tanto que essa é a terceira que nós tentamos fazer. Bom, eu agora pergunto aos meus demais Eu proporia, senhor Fernando William, que fosse na quarta-feira que vem, daqui a uma semana. Se tem os vereadores que estão presentes aqui. Tá bom. Vamos marcar nesse horário. Todos concordam? Todos os vereadores concordam? Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Exatamente. Mas faz assim. Bom, mas vamos lá. Então, quarta-feira que vem, às 2h, nós vamos tentar até lá ter essas respostas aí. Bom, uma outra coisa importante, o Tribunal de Contas também tem um ponto de vista em relação a essas cobranças, né? E eu gostaria que o doutor Diogo, o doutor Josué Vieira, eles podem ver qual dos dois poderia começar, qual o entendimento que eles têm sobre a cobrança de ISS pelo município, né, ao setor financeiro de um modo geral, né, os diversos serviços prestados pelo setor financeiro. Se os senhores têm acompanhado, concordam, né, com a forma com que eles pagam, e nós já verificamos aí que há dívidas astronômicas, algumas eles vão pagando, né, aproveitando os atualizas. E aí, meu querido João Mendes de Jesus, meu querido César Maia, que é uma liderança importante na Câmara, tem que ter mais cuidado com esse atualiza aí, que esse atualiza aí é né, saco sem fundo que vai, né, os aproveitadores, os espertalhões vão pagando cada vez menos, né, pagando sem multa, pagando sem juros, pagando em prestações, enfim. E muitas vezes o pobrezinho, aquele que se vê sufocado lá por uma cobrança de dívida ativa que chega na casa dele, ele vai lá e paga na integralidade. Então, assim, né, eu sugiro que os colegas que mantiveram seu mandato toquem essa CPI, caso a gente não possa chegar a uma conclusão mais definitiva. Mas a pergunta, então, é que o doutor Diogo, o doutor Josué entendem dessa cobrança. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, procurador. O Josué Vieira, do Tribunal de Contas do Município. Primeiramente, eu gostaria de a gente comentar a atuação de cada órgão da Prefeitura, no caso do Tribunal de Contas. Ele fiscaliza a Secretaria Municipal de Fazenda. Nós não temos competência para fiscalizar o contribuinte, mas a gente verifica no tribunal que existe uma dificuldade na interpretação do ISS para o local que se deve recolher, para o município que se deve recolher os serviços prestados pelas instituições bancárias. Então, acho que seria interessante um parecer da Procuradoria-Geral do Município, na área tributária, definindo, em relação à legislação, qual município que deveria receber o montante desses recursos. Posteriormente, com esse parecer, a Secretaria Municipal de Fazenda faria suas fiscalizações e, consequentemente, o tribunal fiscalizaria a Fazenda para verificar se ela está seguindo o que foi determinado pela interpretação imposta pela Procuradoria-Geral do Município.
uma vez que o tribunal não tem essa competência de fiscalizar o contribuinte. Nós fiscalizamos a fazenda, se ela está, digamos assim, fazendo as fiscalizações corretas. Tá? Quem teria a competência de fiscalizar o contribuinte seria a Secretaria Municipal de Fazenda. Se me permite, doutor Josué, eu entendo que o senhor tem, quer dizer, o Tribunal de Contas, ele acompanha as contas e fiscaliza a atuação do município. Mas, assim, eu perguntaria se na visão do senhor, na visão do Diogo, dos outros colegas que estão mais afeitos a essa área de tributação, especialmente tributação de ISS, né, se o entendimento dos senhores é que o pagamento deva ser feito, né, no local onde o serviço é prestado, ou eles podem se referir a um paraíso fiscal, como acontecia em São Paulo, e como me parece que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em relação a Saquarema. Quer dizer, esse entendimento eu acho que o Tribunal de Contas pode ter. Quer dizer, assim, até porque, se eu não me engano, o governo federal, houve uma legislação federal recente que estabeleceu que o pagamento tem que ser feito, né, no local onde o serviço é prestado. Então, eu acho que isso dá, digamos assim, argumentos ao Tribunal de Contas do município para colaborar, digamos assim, com a Procuradoria, colaborar com a Fazenda, em ser mais incisivo em relação a esse setor, que é o setor que mais lucra estrondosamente aí, enquanto a população está passando um sufoco enorme. Bom, você quer dizer alguma coisa? Pois não. Vereador, eu concordo que tenha que ser no local da prestação de serviço, porém, a gente não tem como fiscalizar se o dinheiro está indo para um paraíso fiscal. Quem faz isso é a Secretaria Municipal de Fazenda. O que a gente pode fazer é fiscalizar a fazenda se ela está verificando ou não. Uma vez que a fazenda esteja omissa, não fiscalizando, aí eu acho que entra a atuação do tribunal. Porque os dados do recolhimento nós não temos. Eu não sei para onde que ele está recolhendo. Mas essa não é a indagação que o Tribunal de Contas pode fazer, desculpe, a Secretaria de Fazenda, até no sentido de esclarecer melhor essa situação. O Tribunal de Contas saber, né, se os bancos estão pagando em paraíso fiscal, em cidades fora do Rio de Janeiro, se estão pagando de acordo, inclusive, com a legislação, né, por agência. Poderia argumentar, poderia. Tá, então, eu vou até adiantar. Boa tarde, o presidente. Opa. Oi, Fernando Willian, tudo bem? Eu queria só acrescentar as palavras do que o Josué falou, que a gente está disposto a auxiliar a Câmara em qualquer medida, caso seja necessário fazer uma auditoria específica, porque a gente realiza umas auditorias, às vezes, muito macro, olhando os aspectos gerais. E a gente pode, ainda mais a gente está na época de planejamento de fiscalização para o exercício seguinte, e se os senhores da CPI entenderem, isso pode ser incluído em planejamento de fiscalização, uma verificação específica sobre o assunto, que assim o tribunal vai poder dar uma posição sobre a legislação tributária, sobre o que ele entende, até os votos dos conselheiros sobre o assunto, posicionamento da Procuradoria do Tribunal sobre o assunto, mas precisa estartar num procedimento, uma solicitação da Câmara ou uma auditoria do próprio tribunal. E, assim, acrescentando o que eu entendo sobre o recolhimento do ISS, em conversas passadas, a gente nunca fez auditoria específica, é que seria um recolhimento com base na contabilidade dos bancos. Eles teriam um plano de contas que tem que seguir uma regra de um plano de contas com as contas específicas, e o recolhimento é baseado nesse faturamento. Utilizam, acho que, um sistema chamado Proban, em que os bancos informam essas informações e a Fazenda analisa e vê se está recolhendo com a alíquota certa e por aí vai. Mas, enfim, a gente está disposto a auxiliar no que for possível.
Não, mas o que eu acho que, assim, que o vereador Marcelo Marques, está lá? Desculpe, eu estava desligado aqui. Espera aí, Babá, só um minutinho. Você deu duas sugestões fundamentais. Uma que a gente faça essa indagação ao Tribunal de Contas, ou seja, né, suscite o Tribunal de Contas a tomar a iniciativa, né? Mobilize o Tribunal de Contas a tomar a iniciativa. E segundo, que a gente eventualmente pense a possibilidade de algo mais amplo, como uma tomada de contas, alguma coisa assim, que vá mais fundo, né, que avalie mais seriamente como é que essas coisas estão acontecendo. Né? Eu assim, acho que depois vamos conversar com os colegas vereadores. A primeira, com certeza, nós faremos, né? E a segunda nós vamos discutir para ver como é que a gente faz. Nós já estamos no final do ano, talvez ficaria melhor para uma sugestão para quem continuasse a comissão. Com a palavra, o vereador Babá. Não, o que é inacreditável a situação, que a Secretaria de Fazenda é uma caixa preta, né? Pelo visto. Porque ela não passa informações para o Tribunal de Contas do município, ela não passa informações para a Procuradoria-Geral, né? Então, isso aí tem que ser tomado uma providência urgente. Urgente. Essa situação é escandalosa, chega a ser a nível de escândalo, né? O município reclamando que não tem dinheiro, enquanto os bancos, isso é importante colocar, porque só pode ser assim, com o acobertamento da Secretaria de Fazenda, não tem outro jeito, não é certo? Porque eles não passam informações, a Secretaria de Fazenda não passa informação nem para o Tribunal de Contas, nem para a Procuradoria-Geral do município, não é certo? Fazem o que bem entendem e isso, inclusive, para a CPI, não passa informação também, né? Essa situação tem que ser investigada seriamente, porque não dá para nós aceitarmos que os bancos façam o que bem entendam, entendeu? E essa situação fica impune. E queremos aqui, por isso, Fernando, nós gostaríamos de ver que essa audiência pública da próxima quarta-feira esteja presente a Secretaria de Fazenda e acho importante também que esteja presente o Tribunal de Contas do município para poder, na verdade, haver um debate nessa audiência pública com a Secretaria de Fazenda, porque como o próprio Tribunal de Contas do município está afirmando aí, a Secretaria não passa informação a eles, né? Então, eu solicitaria que essa audiência pública tivesse a presença da secretária de Fazenda, do responsável para substituir o que foi demitido, né, que não sei o motivo, tá certo? E que também tivesse presença do Tribunal de Contas do município na audiência de quarta-feira. É isso que eu gostaria de colocar. Está sem som. Fernando. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Presidente, só para esclarecer, se o senhor me permite, acho que uma contribuição que eu posso dar. Eu cheguei a participar de uma reunião onde foi colocado que o sistema da prefeitura de informática para combater a sonegação dos bancos estaria a ensejar um aperfeiçoamento, né? Até uma licitação para a contratação de um software mais moderno. Isso eu não sei exatamente que pé está, né? Mas acho que é uma informação importante, pode ser buscada na Secretaria de Fazenda. Eu acho que ajudaria muito no combate à sonegação. Essa é uma outra pergunta que a gente pode fazer. Em que pé, em que situação se encontra, né, essa contratação de um novo software para redefinir melhor a cobrança de ISS. Agora, de qualquer porque os forma... bancos têm um sistema sofisticado de elisão fiscal, né? Eles não brincam em serviço. A prefeitura, obviamente, tem que acompanhar, né, essa inovação tecnológica, porque senão a gente vai ficar a ver navios. Eu concordo inteiramente com você, mas assim, do jeito que as coisas acontecem, a gente sabe bem, né, eu não sei há quanto tempo que esse software está para ser implantado, mas certamente há algum tempo, né, quando isso é uma prioridade das prioridades, né?
nem que se gaste aí 80, 100 milhões para implantar, né, um sistema como esse, né, a possibilidade de ele aumentar bastante a arrecadação, especialmente ao longo dos anos, é muito grande. Então, assim, essa vai ser uma outra indagação que nós faremos. Há quanto tempo, né, se busca a contratação desse novo sistema, quais as dificuldades que estão sendo enfrentadas para, né, que ele seja comprado e implantado na prefeitura. Enfim, isso aí eu acho que são muitos esclarecimentos que nós precisamos, porque, como você disse, com o banco não se brinca. A gente tem muito dinheiro, tem os melhores escritórios de advocacia, tem os melhores contadores, tem, enfim, né? Então tem que ter bastante competência do lado de cá também. Se me permite, o vereador César Maia continua presente? Bom, me parece que não está. Ele está linkado ainda, mas o microfone dele e a câmera estão desligadas, mas ele está linkado. Bom, o vereador César Maia se encontra. Bom, assim, o vereador João Mendes de Jesus, né, Hinaldo Silva, é um apelo, né, que eu faço como presidente da CPI, e tenho certeza que os meus colegas também referendariam, que assim, as perguntas que nós fizemos agora, se eventualmente houver algum tipo de protelação, algum tipo de, né, dificuldade para a resposta, que a gente sabe que em situações como essa sempre ocorre, né, não deixassem essa, digamos assim, essa CPI morrer na próxima legislatura, conduzissem, né, essa CPI, porque eu acho que ela certamente trará vantagens bastante importantes para a cidade do Rio de Janeiro. Doutor Marcelo, só queria dizer mais alguma coisa? Presidente, mais uma vez parabenizar os senhores vereadores por essa iniciativa muito importante para a melhoria da arrecadação da Prefeitura do Rio. Né? Os bancos têm liquidez, eles podem pagar, mas fazem de tudo para não pagar. E acho que me comprometo aqui a remeter as informações, anotei aqui as informações que os senhores entendem necessárias, vamos remeter. Amanhã mesmo nós estamos remetendo essas informações. Se você puder mandar para o meu e-mail, eu depois passo para os colegas. Tudo bem? Acho que eu tenho o WhatsApp do senhor, mando pelo WhatsApp. Seria ótimo também. Bom, algum colega quer fazer uso da palavra, quer, enfim, fazer alguma pergunta? Bom, Manaia, quer fazer mais alguma pergunta, fazer algum comentário? No momento não, né? Eu acho que nós podemos aguardar, né, essa resposta. Ela é uma CPI que nós tivemos, né, as dificuldades de condução aí devido à pandemia, né? Tudo que está colocado aí, né? Acho que ela pode produzir resultados importantíssimos para o município do Rio de Janeiro, né, em termos de arrecadação, e ainda mais que nós vivemos uma crise hoje financeira grave no município, e mesmo que não dê tempo, né, para que nós consigamos levar a cabo, vale a pena, fica a sugestão aí para os nossos amigos, colegas que vão continuar na próxima legislatura a continuidade desse processo, né? Mas acho que nós podemos conseguir bons resultados com as respostas que já foram solicitadas, e acho que nós devemos nos esforçar nesse sentido. Muito obrigado. Algum colega mais quer fazer uso da palavra? João Mendes. Babá quer fazer uso da palavra? Bom, então nós vamos dar por concluída. Só antiga audiência pública, Fernando. Na quarta-feira que vem, 14h. Eu acho que isso a gente tinha que afirmar com a presença da secretária de Fazenda e daquele responsável, mas eu solicitaria também que tivesse um representante do Tribunal de Contas do município para dialogar sobre essa situação. Lembro que quarta-feira, 2h, a sessão ordinária. Nós vamos a sugestão. Agora nós temos sessão terça, quarta e quinta, a partir das 2h. Uma convocação
fica para quarta-feira da semana que vem, né, às 14 horas, que é o horário que nós fizemos essa, sem problemas. Vamos ver a convocação amanhã. Vamos esperar que o doutor Marcelo nos encaminhe aquelas 3 indagações que fizemos à Fazenda e para as quais não houve respostas, né, resposta nenhuma, nem adequada, nem inadequada. Faremos perguntas como tem no Rio de Janeiro, o número de agências que deveriam estar pagando, segundo o entendimento legal da própria Secretaria de Fazenda ou da própria Procuradoria do Município do Rio de Janeiro. Então, nós faremos todas as indagações que foram postas em suspensos aí. E, assim, depois, assim, acho que vale a pena conversarmos sobre a possibilidade de uma investigação mais específica da parte do Tribunal de Contas em relação à forma com que a Prefeitura cobra, né, o imposto. Claro que não pode interferir, né, no pagador do imposto, mas ela pode ter o Tribunal de Contas, até porque isso diz respeito fundamentalmente à receita, à renda, né, e às despesas da Prefeitura. Né, nós poderíamos fazer uma solicitação de informações, né, ao Tribunal de Contas. E se eventualmente acharmos que vale a pena, a gente pode até avançar na solicitação de um pedido de tomada de contas. É o que eu sugiro. Se vocês concordarem, nós fechamos assim a reunião. Tudo bem? Não, é que o vereador César Maia falou que na quarta-feira tem sessão normal, mas é de 2 horas às 4, depois que entra o processo de votação de projetos, não? Eu acho que a gente ou poderia manter mesmo na quarta-feira esse horário, ou fazer na sexta-feira que vem. Isso que eu fico na dúvida. Sexta-feira que vem acho um pouco difícil, porque hoje já é quarta, né? Seria um dia para que algumas respostas importantes fossem dadas, e certamente o argumento de que não haveria tempo, né, justificaria a não resposta. Vamos trabalhar com essa hipótese de quarta-feira às 14 horas, senão a gente antecipa para as 13 horas, se for o caso, a gente avança um pouco além das 14 horas. Pode ser? Pode ser assim? De acordo. De acordo. Tudo bem, Babá? Tudo bem, Babá? João Mendes está aí? Fernando. João Mendes está aí, não? Bom, nós temos 3 que já dá quórum suficiente para o que nós decidimos. Na verdade, eu já havia até falado antes, né? Vamos adotar aquele critério do que, se está presente na reunião, né, os que concordam permaneçam como estão. Não houve manifestação explícita, está por unanimidade. No meu caso, você deve estar observando que eu não tenho nem como sair da posição. Você não tem, você está no basal. Aliás, mas quando ficaria, Fernando? Aliás, ficaria na quarta-feira. Gostaria de deixar... Fernando, na quarta-feira mesmo? Eu sugiro que seja quarta, a gente pode tentar fazer às 14. Se isso houver, né, digamos assim, algum tipo de impedimento pelo fato de termos reiniciado as sessões de quarta-feira, a partir das 14 horas, a gente pode convocar para as 13 horas, né? E aí às 13 horas a gente começa, e se tiver de avançar um pouco a partir das 14, a gente avança. Correto. Tá bom? Concordo. Tá. Queria também deixar registrado aqui, meus parabéns a você, Fernando. Você é um guerreiro. Está aqui realmente levando essa CPI com toda a disposição que você está levando. Realmente, meus parabéns. Você é um nome, assim, realmente, é uma figura ímpar, vamos dizer assim. Acho que perde muito o Legislativo Carioca, mas você é uma pessoa realmente ao concurso. Muito obrigado, querido. Muito obrigado por tudo, pela colaboração que você tem dado aí até na área médica. Né? Dizer que você é um grande médico que precisar de
um bom médico procurar o Manaia, que ele é craque. E Está no mudo, presidente. Presidente, o senhor está no mudo. dizer o seguinte, Manaia, agradecer a presença. Agradecer a presença dos integrantes, do Josué, né, e do Hélio, né, do Tribunal de Contas. Agradecer, enfim, a colaboração dos colegas vereadores que se fizeram presentes, né, e vamos tocar aí a coisa de tal maneira que, se não resolvermos, não avançarmos nesse ano, pelo menos para o próximo ano a gente deixa boas indicações aí para resolver essa questão. Muito obrigado a todos, um abraço no coração de todos e fiquem com Deus.